Olá, pessoal. Continuando a sequência de vídeos, agora eu vou fazer uma análise usando elementos coesivos para que a gente possa avaliar falha intralaminar. Então, esse é mais um vídeo da sequência aí. Conforme mostrado anteriormente, já fiz análise de flambagem, pós-flambagem e uma análise de falha. A análise de falha foi feita intralaminar. E agora eu vou fazer uma falha entre as camadas. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou copiar esse modelo para cá. Vou fazer o seguinte, vou copiar ele aqui, vou renomear ele como Taylor, pois colocar coesivo aqui, justamente para identificar que a falha ela vai ocorrer entre as camadas, nos elementos coesivos criados aqui. Vou fazer algumas alterações, tá? Esse é o modelo que nós vamos trabalhar agora. No caso aqui, as partes, eu não vou mexer em nada, é o mesmo modelo criado anteriormente. A propriedade vou ter que mexer, tá? Então, eu vou mexer justamente aonde? Vou mexer justamente na interface, porque agora a interface o, vai ser modelada como elementos coesivos, e é justamente aqui onde vai ocorrer a falha. Então, primeiramente, aqui eu vou mexer no material, e assim, a ideia agora é trabalhar apenas a análise interlaminar. Poderia fazer uma análise intralaminar e interlaminar, sim, mas eu posso deixar isso para uma outra ocasião. No caso, eu vou analisar só a, a falha entre as camadas. Desta forma, eu vou deletar aqui esse critério que eu coloquei anteriormente, que é o critério de Hashim, vou deletar ele. Tá? Então, o meu material compósito, ele está aqui modelado para não falhar. Okay? Então, está aqui as mesmas propriedades atribuídas anteriormente. Agora aqui não, aqui eu vou ter que mexer. Tá? Então, eu vou editar aqui a interface e vou colocar aqui alguns valores para que a gente possa fazer essa análise de dano. Tá? Então, vou colocar aqui com vocês algumas propriedades que são importantes para que a gente possa fazer uma análise interlaminar. Então, primeiramente, vou criar aqui o critério. Primeiro, vou mudar aqui, que não vai ser mais isotrópico, logicamente. Eu vou colocar aqui o tipo, vai ser de tração mesmo. Né? Então, vai ser uma falha por tração. E aqui eu vou colocar as propriedades. Essa propriedade aqui, o E sobre o EN, nada mais é do que um modo elasticidade, né, que foi definido anteriormente, é dividido pela espessura. Tá? Então, se você pegar lá o 2010, dividir pela espessura, que é 0,005, vai resultar nesses 134 mil aqui, que é o valor dessas propriedades. A princípio, eu vou colocar a mesma propriedade nos três direções aqui. Okay? Agora, eu vou definir o dano. Né? Para definir o dano, eu vou usar esse critério aqui de separação, né? A lei de separação por tração. Vou usar esse max, vou usar esse max S damage. E aqui vai aparecer outras propriedades que são importantes, né? Aqui são as tensões, né, que a gente pode inserir aqui no momento da falha. Na tensão normal, vou colocar 30 megapascal, aqui 100, tá? E esse aqui é 100 também. Bem. E aqui eu vou criar aqui mais uma opção, que seria a evolução do dano, para a gente saber
a evolução do dano, nós vamos precisar colocar as propriedades aqui. E as propriedades, eu vou colocar aqui linear máximo, é que eu vou colocar o modo energia, tá? E aqui no mixed mode behavior, vou colocar uma lei, né? Uma lei de potência. No caso aqui, eu vou colocar 1. A gente pode discutir esses parâmetros, né? E aqui eu vou colocar, né, o valor da propriedade do material G, no caso da normal, né, seria a falha na direção 1, 0,3, já está em propriedades, unidades consistentes. Depois a gente pode discutir mais a respeito dessas propriedades, são propriedades do material de falha, tá? Seria o G, o material, né? Taxa de liberação de energia. Então, está definido aqui as propriedades do material para fazer uma análise de dano interlaminar, tá? O material que já está criado, bonitinho aqui. Beleza. Se precisar colocar mais alguma coisa, acredito que está ok. E agora, o que é importante a gente fazer aqui é a questão da seção, né? Porque a princípio ele está definido anteriormente como o material isotrópico, né? Então, aqui, ó, se você pegar aqui a interface, está como sólido homogêneo, material isotrópico, é um volume que a gente criou no início lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar essa propriedade, ficou vermelho, né? E aí eu vou ter que criar ela novamente, né? Vou deletar isso daqui também, né? Porque na questão de atribuição de propriedade, eu vou deletar essa interface, não está em contato porque eu deletei ela, tá? Deletei a seção. Pronto, agora ficou branco. Agora eu vou criar aqui uma seção que eu vou chamar de. Posso chamar de qualquer forma, posso chamar de adesivo, posso chamar de coesivo, posso chamar de interface, que é justamente onde vai ser a propagação do dano. E aqui eu vou escolher Other, coesivo está aqui. Tá? E aí eu preciso definir aqui o material, que é a interface que eu acabei de colocar as propriedades, e a resposta, que seria a separação, tração. E vou dar OK. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir essa seção nessa geometria aqui, que a princípio ela está na cor branca, vamos dizer assim, né? Isso aqui é um volume que eu criei lá no Felamap, como disse anteriormente. A espessura aqui, também comentei, a espessura da interface é 0,005 daqui. E eu preciso definir a seção, a propriedade, que é atribuir essa propriedade material nessa geometria. Vamos usar essa funçãozinha assign, né? Eu clico aqui, done, e vou escolher a minha seção de elemento coesivo aqui, beleza? Então está criado aqui, atualizado, né? E agora eu vou para o próximo. Assembly, não tem nada para mexer. E aqui no step. No step a gente vai mexer, sim, mexer um pouquinho. Como eu falei para vocês, essas análises são análises dinâmicas, então elas dependem de parâmetros como velocidade do deslocamento, etc. Então, é comum a gente ter que fazer alguns ajustes para que a gente possa obter o melhor resultado. Tá? Então, aqui, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou fazer o seguinte aqui. O, o tempo, meu time step, nesse caso, a princípio, eu estou usando, como foi uma cópia, eu estou usando o mesmo modelo obtido anteriormente,
Então, eu vou mudar isso aqui, vou aumentar um pouquinho o time step para 0,4 aqui, tá? Então, vou mexer nesse 0,4 aqui, né? Incremento aqui o fator de escala, vou deixar um mesmo. Esse aqui também não vou mexer, esse aqui também não, tá? Ok. E agora aqui, eu vou criar um pedido de resposta, né? Que vai ser o seguinte. Primeiro, esse aqui, eu vou tirar, né? Tudo que eu pedi anteriormente com relação à falha, né? As tensões, eu pedi as tensões, normal. As deformações, a princípio, eu não vou pedir deformação, dá para pedir também, dá para fazer uma análise para achar o shark breakpoint. Depois eu posso criar um vídeo específico para fazer essa análise, que é interessante também. E aqui, na questão da falha, eu vou desabilitar tudo aqui, tá? Porque isso aqui é a análise anterior que eu fiz, intralaminar. Nesse caso, eu não vou usar isso aqui, só vou pedir a degradação aqui, a degradação do elemento coesivo para avaliar eventualmente como que vai ser esse processo de falha. E aqui eu vou pedir as unidades de tempo, vou colocar 0,001, né, que é um tempo significativamente interessante para a gente poder visualizar depois a progressão do dano. Bom, e eu vou criar o outro output aqui, né? A princípio, esse aqui já resolveria, mas vou criar outro, tá? Vou criar outro aqui, tá? Criar outro aqui, um output 2, onde eu vou escolher algumas coisas aqui com relação à degradação, tá? Então, eu vou escolher aqui no meu set, vou escolher essa interface aqui, que é justamente onde a gente tem o elemento coesivo, e vou pedir aqui uma frequência, né? A cada 0,001 unidades de tempo, ele vai calcular e vai mostrar para mim, tá? E aqui eu vou deixar habilitado aqui o DEG, né, que seria a degradação da rigidez do elemento coesivo, tá? Então, a princípio eu pedi só isso aqui, tá? Esse aqui é o Output Request Manager. E aqui, que é o interessante, né, que eu já tinha pedido anteriormente, seria nossa curva, né? Nossa curva de carga versus deslocamento. As reações de apoio, onde a gente está aplicando o deslocamento, né? Deslocamento prescrito. Então aqui não vou mexer nada, vou deixar do jeito que está, beleza. Ok. Bom, então o step aqui já está certinho. Ah, aqui, pessoal, aqui a gente precisa fazer um negócio. Então, né? O que acontece? Nós criamos aqui os tais, né? Os tais aqui seria o quê? Seria a conexão da chapa com o coesivo, tá? A chapa coesiva. Depois eu vou rolar um data check aqui, né? Porque como eu mudei propriedade, é bom dar uma olhadinha nessa, nessa conexão aqui, tá? Para avaliar se não tem nenhuma perda de alguma propriedade. Mas basicamente esses tais, né, que a gente criou aqui, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer justamente a conexão, né, do, da chapa com o elemento coesivo. Só que o que acontece aqui é o seguinte, né?
que que acontece aqui é que a gente vai ter que criar também, né, uma contato. Vai ter que criar um contato. Ah, ficou aqui, ó. Por isso que eu não estou conseguindo ver. Ficou tudo bem atrás aqui da câmera, né? Eu preciso criar um contato entre as chapas de material compósito, né, para evitar que haja uma penetração das duas chapas. Como vai ocorrer falha aqui, se eu não criar um contato, pode haver penetração de uma chapa sobre a outra. Tá? Mas, basicamente, isso aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou criar novamente, só para a gente se lembrar aqui, ó. Então, é o que que a gente faz? A gente cria um tie, né? Vamos chamar de tie 1. O que é esse tie? É a conexão, né, da chapa surface a main surface é o compósito aqui, tá? Vou escolher essa surface aqui, não. E aqui é o lado interno, internal face é o purple, seria essa cor aqui, purple. E agora a secundária surface é o meu coesivo aqui, tá? Vou escolher o coesivo aqui. E lembrando que isso aqui representa um volume. Então, olha aqui, tá? Aí esse aqui você pode usar default. Pronto. Conectei aqui. E eu vou criar outro tiezinho aqui, vou chamar de tie 2. Surface. A superfície principal é a chapa de compósito, né? Brown, beleza. A interna é brown mesmo, é o que eu estou enxergando aqui, marrom. E agora a secundária é o meu coesivo, tá? O meu coesivo está aqui, Tony. Cadê? Acho que pediu, vai. Agora eu vou escolher ele aqui, vou dar uma olhadinha aqui para ver. Isso aqui é um volume. Olha aqui, beleza. Então, aqui está definido os tais, né? Como eu tinha comentado anteriormente, como eu vou fazer uma análise de dano agora, o que que acontece? Dependendo da situação, quando eu tenho uma análise de falha interlaminar, pode ocorrer um descolamento das duas camadas, e dependendo do carregamento, pode penetrar uma chapa na outra. Então, por isso eu vou usar um contato aqui, ó. Contato, né? Então, general contato explicit. Deixa eu ver, peraí, isso aqui não. Vou gerar um contato aqui. É esse aqui, ó. Surface to surface contact. E aqui eu vou escolher essa chapa aqui, a interna é purple, que eu estou enxergando aqui o brown, então, logicamente, o purple está embaixo, que é a interna. Então, a interna aqui é purple. E a segunda, surface, vou escolher justamente essa aqui de baixo, ó, tá? As duas chapas de compósito, para que justamente para que a gente possa ter esse contato, caso após a falha, degradação 100% do, do coesivo, né, vai ter o contato das duas para evitar o quê? Penetração, tá? Isso aí. Então, essa daqui vai ser brown. Pronto. E aqui eu preciso criar, né, a minha propriedade de interação de contato. Vai ser contato mesmo, vou colocar tudo praticamente default. Preciso criar aqui o comportamento tangencial, né, sem fricção, e o comportamento normal, default. Tá, ok, aqui. Ok. Então, criei essas duas condições aí, né, que isso é importante, principalmente após
a falha dos elementos coesivos, se eu não criar essa condição de contato, eu posso ter uma placa penetrando sobre a outra. Então, para evitar isso aí, eu crio esse contato. Aqui a carga, vou mudar também, tá? Essa carga, como eu falei para vocês, esse tipo de análise dinâmica explícita depende de ajustes, né? Você roda uma vez, ajusta, vai ajustando, porque para você obter os resultados de acordo com o que você está esperando, tá? Então aqui, para 3 milímetros está bom, vou colocar até 3 milímetros, que vai ser suficiente para provocar essa falha interlaminar. Tá? E aqui tem um ponto importante, né? Como eu mudei lá o step, eu preciso mudar aqui também. Essa variação aí do carregamento, como eu coloquei o time step 0,4, eu preciso aqui 0,4 também. Tá com isso, consistente. Bom, o que mais que eu preciso aqui? Malha. A malha é importantíssimo, né? A malha é justamente porque questão do compósito, não preciso mexer em nada, mas a interface eu preciso mexer nisso aqui, tá? Então, a princípio, 10 é a mesma quantidade de elementos. Lembrando que desde o início eu estou usando a versão estudantil, né? Então, criei um modelo aqui, apesar de ter feito várias análises, né? Esse modelo ele tem menos de 1.000 nós, justamente para poder usar essa versão. E aqui que vem a grande diferença. Ó. Quando eu clico aqui, na tipo de elemento, atribuir o tipo de elemento, eu tenho que mudar agora. Né? Porque agora não tem mais o tridimensional, eu vou usar o quê? Vou usar coisa. Tá? E aqui eu vou colocar esse parâmetro, né? Se ele atingir lá as propriedades, vai deletar o elemento e vai simular o dano interlaminar. Tá? Isso é importante, princípio. E existe um parâmetro importante aqui, quando você tem elemento coesivo, que é esse ícone aqui, ó, que seria a direção das camadas, né? Então, normalmente a gente coloca a face que vai ficar marrom para cima. Aqui, tá? Essa é a ideia. Ok? E aqui eu tenho o job, né? Vou criar um job aqui para poder fazer essa análise, né? Vou chamar pelo mesmo nome, né? Model post bucking, só que agora é interlaminar. Interlaminar damage, usando os elementos coesivos. Vamos ver se ele aceita. Meio comprido o nome aí. Aceitou, beleza. Então, está criado aqui. Eu vou fazer um data check agora. Data check, para avaliar se está tudo certinho. Daí já vou pedir para ele rodar. E a gente vai monitorando os resultados, né, para a gente poder levantar a curva, né, a curva de carga versus deslocamento. Então, aqui, tá. Então, aparentemente está ok, vamos rodar. Olha aqui, e aí eu vou monitorar aqui os resultados. Como comentei anteriormente, né? Às vezes a análise demora um pouquinho para rodar, e aí a gente pode dar uma pausa aqui, né? E depois que terminar a análise, a gente retorna novamente.
E, aparentemente ele está rodando aqui. Vamos guardar um pouquinho. Bom, pessoal, acabou de rodar a análise aqui. Como eu tinha comentado anteriormente, eu defini um time step de 0,4. Agora vamos avaliar os resultados. Não, eu posso olhar aqui os resultados, né? Eu gosto particularmente de olhar aqui o no Eds. Nesse caso, eu vou avaliar os deslocamentos, né? Então, ele mostra aí a evolução, né, do dano. Nesse caso é interlaminar. Então, aqui a gente consegue acompanhar a evolução, né, do dano, como que ele vai passando aí de uma situação que é a flambagem, né, passa pela, pela flambagem, né, vai para pós-flambagem, e aqui o deslocamento vai aumentando. Né. Logicamente que esse deslocamento aqui é total, né, então é na direção Z saindo do plano, porque na verdade o deslocamento prescrito ele vai até 3, e é negativo também. Então a gente consegue avaliar a evolução, né, do deslocamento, vai se aproximando do segundo modo, flambagem, que foi visto lá anteriormente, e aqui a gente começa a perceber já a questão da falha interlaminar. O dano ele vai aumentando, né? Existe uma progressão desse dano aqui, e aí até ocorrer a falha. A gente pode avaliar aqui também a interface, né? A gente pode escolher aqui no place, a gente pode escolher aqui a interface, escolher aqui a degradação, né? No princípio não tem dano nenhum, o dano vai aumentando conforme o carregamento é aplicado, e aqui aparece o percentual, né? É de dano, degradação das propriedades de rigidez. Se esse valor atinge o valor de 1, porque degradou 100%, né, aqueles elementos, e esse processo vai aumentando conforme o deslocamento vai aumentando, tá? Até chegar na degradação total do material. Bom, agora vamos olhar a curva, né, de carga por deslocamento, que é essa que a gente está interessado, né? Então, vou pedir aqui, como resultado, vou pedir aqui as reações de apoio, né, nesse set de a soma, ele vai criar aqui um output ou x data 1, e vou pedir também a variação dos deslocamentos, pedir o mínimo envelope aqui, que são negativos. Criou aqui o x data 2, agora vou plotar um gráfico, x data 2 e o x data 1, combinando os dois, e logicamente pedindo os valores absolutos, que é exatamente isso que a gente precisa. Valores absolutos, vou colocar aqui. A abscissa vai ser deslocamento e a ordenada vai ser o módulo das cargas. Então, o plot aqui. Então, esse aqui é a carga, é o gráfico, né, que mostra a variação do carregamento em função do deslocamento, né, chegando até esse nível aqui, depois
após a degradação das propriedades, né, a gente consegue enxergar aqui a falha, tá? É interessante a gente olhar aqui também. A gente pode plotar esses dados numa planilha, uma planilha Excel, por exemplo, esse tempo 47 aqui, e a gente pode ver também a falha, né, por delaminação, que eu acho que é interessante a gente olhar. Basicamente, esse é o nosso foco, né? Fazer uma análise por delaminação, isso é uma falha que a gente chama de interlaminar, né, usando os elementos coesivos, aplicando as propriedades e avaliando a estrutura conforme o deslocamento vai aumentando, as propriedades são degradadas, vamos dizer assim, né, até a falha por delaminação. Então, a gente fez análise de flambagem, pós-flambagem, falha intralaminar e esse é falha interlaminar. A gente pode fazer uma outra análise, né, considerando as duas falhas, intra e interlaminar. Né? E o que eu não apresentei aqui também foi a geometria. Né? Poderia mostrar para vocês como que eu fiz a geometria lá no FEMAP. Tá? Porque a geometria é relativamente simples, né? É justamente porque a gente tem elementos superfície, né? Então, aqui é o gráfico, né, de carga versus deslocamento. Depois dá para a gente dar uma melhorada nele aqui, né? Como a gente pode plotar ele no Excel, posso mudar o tipo de gráfico aqui. O Excel é muito simples de trabalhar, então dá para fazer várias modificações aqui. E aí você tem um gráfico interessante para avaliar os resultados. Tá? Com relação aos resultados, né? Você pode avaliar a estrutura até a condição do dano. Né? Minha máquina está um pouco lenta, né, para fazer esse tipo de análise. Como eu falei, eu estou usando a versão estudantil também, né? Então você pode botar aqui o stiffener, vou dar um replace aqui, né? Vou botar tudo, então. Bota tudo. E aí, se você quiser remover a interface, né? Uma vez que nós já visualizamos, né? Então a gente consegue fazer aqui uma série de análises, né? E justamente avaliar a condição, né? Por exemplo, do deslocamento, né? Da estrutura, até chegar à condição de falha interlaminar. Então, basicamente, esse é o nosso exercício de hoje. Obrigado.